sou a Bruna e este é o podcast Santa Indagação. Aqui é o lugar onde uma questão honesta é honestamente colocada. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado e a resposta que busca é certeira, acabando assim com todo tipo de conflito. A resposta é dada em todos os lugares, mas é aqui que ela pode ser ouvida. Sobre a resposta, dificilmente ela está atrelada à questão colocada. No entanto, ela sempre oferece algo novo e diferente da questão. Então, entre perguntas e respostas, o que mais vale é a entrega e a disposição. E se tu ainda está em dúvida, só vem para essa santa indagação. Já reparou como a gente sempre quer estar no controle de tudo e de todas as situações? Estamos viciados em planejar, a controlar, a querer que seja tudo do nosso jeito. Mesmo dizendo que não, acreditamos que sabemos tudo, que somos os melhores e temos a receita para tudo. Queremos controlar o horário, o corpo, a comida, as pessoas. Temos inúmeras crenças de salvação, entre aspas, e por isso temos também inúmeras leis para fazer com que a vida funcione, que seja melhor, que as coisas deem certo e tenhamos a tão desejada felicidade. Mas fala sério, se todo o nosso controle, nossas ideias e nossas leis funcionassem, então tudo estaria resolvido. E a felicidade e a paz não seriam mais a nossa busca. Chegamos ao ápice, não é verdade? Deixa eu te contar rapidamente o que aconteceu comigo no ano passado. Bem no início ali de 2022, eu comecei a perceber que quanto mais eu queria controlar tudo, mais eu me distanciava da paz e da felicidade. Pelo contrário, mais eu me irritava, mais eu me estressava e entrava até numas neuras. Aquele tenho que fazer, tenho que resolver, tenho que produzir, tenho que organizar, tenho que planejar, que limpar, que correr, tenho que me alimentar corretamente nos horários certos, tenho que obedecer horário para isso, para aquilo, sabe? Todas essas coisas de dever gerou muita tensão. E o que eu experimentei foi um ataque ao meu próprio corpo. Eu gerei uma alergia absurda e descontrolada em todo o corpo, chamada como urticária. A minha coluna travou a ponto de eu não conseguir me movimentar nem na cama. Os exames ali que eu fiz mostraram que eu tinha 4 hérnias na lombar. Apareceu também 2 nódulos na minha tireoide, onde eu fui orientada a tirar esses nódulos e também tirar a tireoide, para que esses nódulos não voltassem. E por causa disso, eu andei também em vários médicos, né? Eu fui em ortopedista, alergista, osteopata, endocrinologista, nutricionista, cirurgião do pescoço, porque deveria tirar, fisioterapeuta, fui em um monte de médico. E mesmo fazendo tudo que eles recomendavam e tomando os remédios, né, que eles receitavam, eu percebia que eu não melhorava. Então, eu senti assim uma vontade, um desejo de largar tudo que eu estava fazendo, de largar tudo, de abandonar todos esses procedimentos, e foi o que eu fiz. Passei então da metade do ano para cá só olhando para minha mente. Fiz um mergulho dentro de mim. E sem remédio nenhum, o meu corpo começou a ficar são. E ficou porque a minha mente começou a ficar sã, na verdade. Mas por que eu tô te contando isso, né? Porque a gente valoriza muitas coisas insanas. Coisas que investimos tempo, esforço, a nossa fé. Coisas que pensamos ser a nossa salvação, a nossa solução.
é, na verdade, o que nos acorrenta no mundo, é o que nos atrasa, é o que nos cansa, é o que nos adoece. Enquanto buscamos a solução para as nossas vidas em coisas que parecem ter, mas não têm significado, a gente acaba se prendendo em leis que não fazem nenhum sentido. Tu conseguiria agora me dizer quantas coisas sem sentido parece ser a tua salvação? De imediato eu penso que não, né? Mas não tem problema. Eu vou te convidar para uma prática. Penso que não faz sentido só vir aqui falar ou só escutar. É na prática que a gente vai mais a fundo nas questões, é na prática que a gente consegue olhar mais de perto para tudo e vem muitos insights. Quem me conhece sabe que eu sou bem didática, que eu adoro a prática, né? Então eu te convido a pegar papel e caneta, né? A proposta é a seguinte: é que a gente faça uma revisão dos vários tipos de leis que estabelecemos para nós e, consequentemente, para os outros. Porque, de fato, quando a gente cria lei para nós, essas mesmas leis é a que a gente usa para julgar os outros, né? Por exemplo, assim, lugar de trabalho não é lugar de brincadeira. Parece tão simples, mas vira uma lei. E por algum motivo eu determinei essa lei para mim, né? Sei lá o motivo. Mas eu vivo sobre o poder dessa lei e é por ela que eu também julgo os outros. Então, se tem alguém ali no meu ambiente de trabalho que está brincando, conversando demais, rindo, contando uma piada ali no meu local de trabalho, eu começo a ficar nervosa, vou julgar essa pessoa mal e ainda sou capaz até de iniciar uma briga. Mas principalmente eu vou ficar muito ruim dentro de mim. Dá para entender onde eu quero chegar? Então vamos lá. O que você deve incluir nessa lista? São as tuas leis, tá? Não são leis do tipo Maria da Penha, nada disso. São as tuas regras. Então, as tuas leis sobre nutrição, sobre a proteção do corpo, leis da medicina, dos medicamentos, da saúde, leis da amizade, dos bons relacionamentos, do casamento, leis da sexualidade e dos bons costumes, lei da aparência, da beleza, leis sobre economia, finanças, leis de Deus, leis da parte que tu acredita que cabe a ele e da parte que tu acredita que cabe a ti, leis da casa, como tu organiza a tua casa, leis do trabalho e etc. Tudo que tu acredita mesmo, as tuas regras de vida. Para te ajudar, olha só, eu fiz uma planilha ali, bem simples, né? Que tu pode estar baixando agora mesmo por ali, por aqui pelo Spotify. E ali tu vai ter áreas da tua vida separadamente. Então vai ficar bem mais fácil tu ir colocando, né, todas as tuas leis. E tu vai escrever crenças, ideias fortes, né, aí em ti, coisas que tu não é tão flexível. Por exemplo, assim, se eu não tiver dinheiro, eu vou morrer de fome. Então isso é uma ideia fixa, isso é uma ideia que tu tem muito forte dentro de ti. Se eu não for vacinado, eu vou pegar Covid. Se eu fizer o tratamento X ou o tratamento Y, eu vou melhorar, eu vou ficar curado. Na minha casa, tudo tem que estar no seu devido lugar. Nada de desordem. Pode ser uma lei também tua, né? Meu marido não pode chegar atrasado. Deus o livre meu marido chegar atrasado, né? Então existe essas regras, essas crenças, essas leis, né? Então eu queria que tu tirasse um tempo realmente e fizesse essa lista. Se quiser agora parar este áudio, parar esse podcast e fazer e depois continuar, beleza, tudo certo, né? Eu sei que pode parecer bobagem ou até uma perca de tempo fazer, analisar isso, as tuas leis, mas é preciso parar e olhar, porque essas são as leis que no teu pensamento sustentam o mundo que tu vê, sustentam a vida que tu leva. É dessas ideias, são dessas crenças que vem toda a tirania sobre ti e sobre o teu corpo. É daí que vem o peso que muitas vezes tu carrega. E olha só,
A verdade é que tu não está preso por nenhuma dessas leis. Mas no momento em que tu vê que a tua salvação está nela, então elas passam a ter todo o poder sobre ti. E tem, hein? Tem e tu nem sabe. Mas enfim, eu sei que tu fez esse exercício, né? Se tu pausou o áudio aí, ou tu fará essa lista logo mais, no momento que der, né? Eu sei que é corrido. E agora eu quero ir para uma segunda parte. E aqui eu quero falar rapidamente sobre qual é a intenção por trás das leis. Então vamos lá. Se tu for analisar as leis que tu escreveu aí, que tu criou para ti mesmo, vai perceber que são leis de proteção, que são leis que servem de escudo, que têm o propósito mesmo de proteger e de salvar. Mas daí a gente pensa, quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado? Andaria alguém pelo mundo com uma armadura se o medo não tivesse ali golpeando o seu coração? E aí, se tu pensar ainda mais a fundo sobre isso, tu logo vê que parece que estamos nos defendendo, nos protegendo de algo do lado de fora. De pessoas, de coisas, de situações, de eventos, ou do futuro ou do passado, mas na verdade a nossa defesa está estabelecendo um inimigo no lado de dentro. A lógica é a seguinte: toda vez que eu crio leis, eu estou criando defesas. Essas defesas sempre são para o meu autoconceito, que são todas aquelas coisas que eu penso sobre mim. É aquele eu que eu mesma criei. Dentro deste autoconceito pode ter verdade, mas a maioria das coisas são invenções, são ilusões. Então, eu gosto de chamar de eu ilusório. Porém, toda vez que eu me defendo, eu automaticamente ataco. E tu já reparou que toda vez que tu se defende de alguma coisa, de alguém ou ataca alguém, é tu que se sente mal? É tu que fica ruim, irritada, indignada? Provavelmente já, né? Isso é assim porque, ainda que pareça o contrário, eu estou atacando a mim mesma. É o meu eu ilusório, as minhas invenções, atacando o meu eu verdadeiro. Mas quem é o meu eu verdadeiro? As pessoas falam sempre assim, ó: não dá bola para isso, você não é o corpo. Ou eu não sou o corpo, eu sou muito mais do que isso. Quando alguém morre, tem uns que falam: foi só o corpo que morreu, ele continua vivo. E de fato, esse muito mais, este ele continua vivo, é o nosso verdadeiro eu, é a nossa essência, é a nossa parte real que não acaba, que é eterna. E o que acontece? Bom, este meu eu real, a mente ou espírito, como uns chamam, está se vendo pelo autoconceito, ou seja, se vê cheio de defeitos, cheio de fraquezas, de limitações e de falhas. E por isso ele cria tantas leis para se defender. A mente é poderosíssima e ilimitada, mas quando se vê através do autoconceito que criou, se sente fraca, frágil, incapaz, ilimitada. E toda essa dor, toda essa frustração que ela sente, acaba sendo descontada aonde? Acaba sendo descontada no corpo, já que é o corpo a expressão da mente. Pensa aí de novo comigo. O corpo sem a mente, ele precisa de alguma defesa? Pensa num corpo sem a mente. Consegue pensar? O corpo de alguém que já partiu. Aí fica fácil, né? Este corpo pode alguma coisa sozinho?
Ele aprende alguma coisa? Ele adoece sozinho? Ele precisa ser protegido? Claro que não! O corpo, ele vai ser forte e saudável se a mente, você, não abusar dele, dando a ele papéis que ele não pode cumprir, propósito que ele não pode alcançar e objetivos que ele não pode realizar. Lembra da minha experiência que eu contei ali no início? A história é do que parecia estar acontecendo aqui, no lado de fora. Mas nada do que eu procurei resolvia. Então eu fui obrigada a olhar para minha mente. E é lá e só lá que todos os nossos problemas podem ser resolvidos, porque é lá que eles são criados. Todos esses controles, o perfeccionismo, o planejamento, as prevenções, reações são defesas. Nos defendemos porque sentimos medo. E sentimos medo porque nós vemos completamente diferente do que realmente somos. Assim, temos no medo a nossa segurança. Acreditamos que o medo é o protetor da nossa paz. O que não nos ensinaram é que é justamente assim, que é desse jeito, que o medo é procriado e alimentado. É assim que o medo é protegido. Se defenda do medo e tu torna ele real. Baixe as tuas armas e perceberá que ele é falso. Bom, minha gente, eu continuaria só para explicar essa última frase. Mas este podcast está mais uma vez ficando longo demais. Não quero que tu me abandone aqui sozinha, por isso eu não quero te cansar. Quem sabe continuamos este assunto na semana que vem. Vamos esperar e ver, né? Então eu me despeço e peço, se tu gostou deste episódio, não deixa de compartilhar com alguém. Não deixa também de se inscrever aqui neste canal. Eu te agradeço demais pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar aqui ouvindo. Meu contato está aqui embaixo. Se quiser compartilhar comigo algum insight que você teve, pode me chamar. Um abraço e fique com Deus!